Vamos lá, continuando com a nossa conversa sobre cenários financeiros, a empresa formula diferentes cenários financeiros como uma alternativa para pensar o seu futuro de forma organizada, de forma profissional, levando-se em consideração que esses cenários permitem que as empresas se organizem e compartilhem visões de futuro. Essas projeções dos cenários futuros, elas são importantes tanto no que se refere às decisões mais operacionais, por exemplo, qual a quantidade de voos que uma empresa vai fazer no caso de uma companhia aérea, como no exemplo que eu dei no áudio anterior, ou número de produtos que uma determinada indústria vai fabricar no próximo período. Mas também leva em consideração aspectos mais administrativos, ou seja, aqueles não relacionados diretamente à produção, como, por exemplo, contratação ou não de pessoal para equipe gestora, planejamento do seu orçamento financeiro do período, fluxo de caixa, entre outras ações de âmbito mais administrativo gerencial. Como o mundo vive um período de incerteza muito grande, né, em relação a uma série de fatores externos à empresa, a formulação de cenários acaba sendo uma prática estratégica para as empresas, à medida em que eles permitem que elas se preparem para eventuais adversidades, criando alternativas que sejam de fato responsíveis, quer dizer, capazes de gerar respostas efetivas caso essas adversidades ocorram. De forma geral, fala-se em 3 tipos de cenário. Um cenário positivo ou otimista, em que uma das duas coisas acontecem: ou aumentam as receitas da empresa por meio da expansão do negócio, aumento das vendas, novos produtos e serviços no portfólio da empresa, ou então mantém-se as vendas, mas há uma diminuição dos gastos. Por exemplo, uma nova tecnologia que se torna mais eficiente, uma isenção de imposto dada pelo governo em função de uma decisão política, uma nova prática de gestão, um sistema corporativo para melhoria da eficiência administrativa, entre outros aspectos. Um segundo cenário é o cenário que a gente chama de neutro, né? Ou cenário base, também chamado de cenário mais provável, que basicamente é o seguinte: mantidas as condições normais de pressão e temperatura, como é que vai crescer, o que vai acontecer com a empresa, né? Se ela vai crescer ou não, mantidas as condições atuais, internas e internas, em que a empresa está contextualizada. E por último, um cenário mais negativo ou pessimista, onde, ao contrário do primeiro cenário, né, o cenário otimista, há uma diminuição das receitas ou então um aumento nos gastos, ok? Vamos analisar um pouquinho cada um dessas 3 perspectivas nos slides a seguir. Bom, então o cenário neutro, como eu falei para vocês, ele também pode ser chamado, né, de cenário esperado, cenário realista ou cenário mais provável. Esse é o cenário das condições normais de pressão e temperatura, das CNTPs, né? Por mais que a administração de uma empresa seja difícil no seu cotidiano, o cenário neutro ele faz uma previsão com base no atingimento das metas desafiadoras, tanto no que se refere às metas de vendas, quanto metas mais operacionais de produção. O cenário otimista, ao contrário, né, ele preconiza que a empresa vai auferir um resultado melhor numa perspectiva futura do que ela atingiu no passado. E aí, como eu havia explicado anteriormente, né, existem 2 situações em que um cenário otimista pode ser alcançado. Primeiro, com o aumento das receitas, através do aumento das vendas, trabalhos desenvolvidos pela equipe de marketing, melhorias nos processos produtivos, ou então através da redução nos gastos da empresa. Esses gastos podem estar relacionados à infraestrutura, aluguel, economia de matéria-prima, mudanças de procedimentos tecnológicos,
enxugamento do quadro da empresa, né, com um achatamento de organogramas, por exemplo, e empoderamento de cargos mais operacionais, que é uma coisa que tem se tornado bastante frequente nas empresas atualmente. Ou seja, uma melhoria operacional de alguma forma que consiga promover uma diminuição nos gastos. E aí eu proponho para vocês duas questões para reflexão. Primeiro, que aspectos vocês acham que influenciam o cenário otimista, da perspectiva interna e da perspectiva externa. Da perspectiva interna, a gente pode pensar em melhorias organizacionais promovidas pelos gestores e diretores da empresa, que podem passar, por exemplo, pelo investimento em marketing, ações de e-commerce, um treinamento mais específico para os funcionários, melhoria da motivação do pessoal. Listei aqui no slide à direita alguns fatores que podem influenciar positivamente no alcance de um cenário otimista. Como fatores externos, exemplificando, botei aqui inovação tecnológica, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de informação que a empresa antes não tinha acesso, ou de um novo maquinário, enfim, algum tipo de... ou uma mudança nos processos internos da empresa, otimizando a sua eficiência, ou ainda a ocorrência de fatores econômicos favoráveis, como, por exemplo, o aumento da demanda de produtos para exportação. Bom, e por último, o cenário pessimista, né? O cenário pessimista, o que é? Então, como o próprio nome diz, ele implica na projeção de um cenário onde duas coisas podem acontecer. Primeiro, diminuição nas receitas, a empresa vai vender menos ou vai ter um lucro menor nas suas vendas, ou um aumento nos gastos, onde investimentos são necessários e, portanto, a empresa vai ter que se preparar para esse aumento no seu custo. Lembrando que um cenário pessimista pode ser projetado mesmo em situações em que a empresa esteja vivendo um bom momento. Por exemplo, se a empresa pretende duplicar a sua capacidade de produção, ela vai ter que fazer um investimento do ponto de vista de fluxo de caixa, né? Vai ter que gastar dinheiro comprando mais máquina, treinando mais equipes, e esse investimento pode levar ela a ficar comprometida do ponto de vista orçamentário durante um tempo, e esse investimento vai ser recuperado num tempo posterior. Ok? Bom, para a gente tentar sair do âmbito mais teórico e pensar em termos mais práticos, eu preparei uma atividade aqui, né, baseada num exercício lá do capítulo 1.3, que é a gestão da lanchonete Gostosura. Eu vou fazer um corte nesse vídeo agora e daqui a pouco eu volto com a questão do exercício e a sua resolução.